Olá pessoal, quero falar com vocês a teoria dos 4 temperamentos, que deve ser usada sempre com brandura, flexibilidade e de uma forma construtiva. Uma boa regra é: não se ponha à análise o temperamento de uma pessoa, a menos que isso contribua para o melhoramento do seu relacionamento com uma pessoa. E não diga a uma pessoa qual temperamento que ela possui, a não ser que ela lhe pergunte diretamente. Encontramos em nosso gabinete pessoas que usam da teoria dos temperamentos como desculpa para o seu mau comportamento. Frequentemente as pessoas dizem: a razão pela qual eu faço isso é que o meu gênio é esse e não consigo mudá-lo. Não é assim? Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia é verdadeira. Podemos confiar que Deus realmente supre todas as nossas necessidades. O temperamento pode tão somente explicar o nosso comportamento, mas justificá-lo nunca. O temperamento é o conjunto básico de nosso ser. É a combinação de diferentes características transmitidas geneticamente, as quais conscientemente controlam nosso procedimento. Devido à diferença dos temperamentos, as pessoas poderão ter reações ou comportamentos diferentes perante a mesma situação. Certa vez ouvi sabiamente alguém dizer: nas melhores pessoas encontramos os maiores defeitos, e nas piores pessoas as maiores virtudes. Conhecer nosso próprio temperamento é fundamental para que possamos buscar uma canalização positiva de nossas atitudes advindas do temperamento e o fortalecimento das nossas qualidades. As pessoas podem ser classificadas em 4 grupos de temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. O temperamento sanguíneo, suas qualidades e defeitos. Qualidades: comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Defeitos: fraco de ânimo, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Mas como controlar isso? Através da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, podemos controlar o temperamento em nome de Jesus. Não precisa ficar preocupado com a negatividade do sanguíneo. O apóstolo Pedro, por exemplo, tinha um temperamento sanguíneo. Nem todas as ações impetuosas de Pedro foram de efeitos negativos. Em diversas ocasiões ele fez ou disse inesperadamente coisas maravilhosas, que até hoje, quando lemos os relatos, sentimos aquecerem os nossos corações. Os sanguíneos têm essa agradável capacidade. Na hora em que está mais irritado por causa da falta de compreensão alheia, o sanguíneo faz uma coisa que inspira afeto. Assim era Pedro. É muito difícil não amar um sanguíneo, às vezes, apesar dele mesmo. Você pode conferir em Lucas 5, de 1 a 11. O apóstolo Pedro era desinibido e sincero, Lucas 5:8. Comunicativo, sempre respondia com entusiasmo às emoções do seu coração, Mateus 14:28, João 18:10. Tinha coragem, 1 Pedro 4:13. Sabedoria, 1 Pedro 4:19 e 20. Alegria, 1 Pedro 5:41. Humildade, 1 Pedro 10:25 e 26. Amor, 1 Pedro 10:21 a 28. Amabilidade, 1 Pedro 11:4. Paciência, 1 Pedro 12:16. E liderança, 1 Pedro 15:7. Melancólico, qualidades e defeitos. Qualidades: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado. Defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Temperamento melancólico. Moisés tinha um temperamento melancólico. Muitos personagens da Bíblia demonstram possuí-lo, mas Moisés foi o mais destacado. Moisés era talentoso, Atos 7, versículo 22. Abnegado, Hebreus 11, 23 a 27. Extremamente dedicado, Hebreus 32, versículo 31 e 32. Mas sofria de um complexo de inferioridade que trazia uma das suas fraquezas do melancolismo. Hebreus 3, versículo
versículo 11 a 13. Hebreus 4, 1, versículo 3, 10 e 13. Muitas das vezes se deixava dominar pela ignorância. Números 20, versículo 9 a 12. E pela depressão. Números 11, versículos 11 a 15. E seu encontro com o Senhor no Monte Horebe e a frequente busca pela sua face. Contudo, fizeram dele um homem cheio do Espírito Santo, um líder destemido, e tornou-se um homem mais manso da terra. Números 12, versículo 3. Suas qualidades se destacaram e foi grande legislador em Israel. Temperamento colérico, qualidades e defeitos. Qualidades: enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, dedicado, líder, audacioso. Defeitos: iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Paulo era colérico. A principal qualidade do colérico é a força de vontade, que faz dele uma pessoa enérgica, eficiente, resoluta e um líder cheio de audácia e otimismo. Paulo foi um portador desse temperamento notável. O livro de Atos e suas cartas nos revelam esse tipo. Gálatas 1:10, Filipenses 3:10, Gálatas 1:15 a 18, Atos 14:19 a 24. Apesar desse caráter ativo, prático, dinâmico e corajoso, Paulo, antes de conhecer a Jesus e receber o Espírito Santo, demonstrou-se um homem cruel, zangado, hostil e amargurado. Atos 9, insensível. Atos 7:58, astucioso e prepotente. Atos 9:2. Ele testificou de si mesmo, o que vimos em 1 Timóteo 1:12 a 16. Porém, o enchimento diário do Espírito Santo, a entrega de suas falhas a Deus, 2 Timóteo 12, 7 a 10, fizeram dele um líder apto a escrever Gálatas 5:16. Olhando para suas fraquezas, ele confirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E quando nós olhamos para a nossa fraqueza, olhamos para o nosso lado negativo, nos fortalecemos em Deus. Pense nisso. Por fim, minha gente, o temperamento fleumático, qualidades e defeitos. Qualidades: calmo, tranquilo, cumpridor de deveres, eficientes, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Defeitos: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Abraão era fleumático, você sabia? Todas as qualidades do fleumático estavam presentes na vida do fiel Abraão. Ele era prático e bem-humorado. Gênesis 13, versículo 8 e 9. Leal, calmo e eficiente. Gênesis 14, versículo 14 a 16. Cumpridor dos seus deveres. Gênesis 14, versículo 20. Conservador dos seus princípios. Gênesis 14, versículos 22 a 24. Deus o provou em todas as suas promessas, mas ele permaneceu firme na fé. Dele disse Deus: eu tenho conhecido. Gênesis 18, versículo 19. Todavia, ele também apresentava os defeitos desse tipo de temperamento. Vamos saber? Com o crescimento da vida espiritual, submissão a Deus, assumiu suas posições e foi liberto da incredulidade. Hebreus 11, versículos 8 e 9. Do medo, por exemplo, Hebreus 11, 17. Fortalecido na fé, Gênesis 22, 8. Apesar do seu temperamento, seu direcionamento a Deus o fez um dos maiores homens que já viveu. Eu quero finalizar para você, quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Deus quer usá-lo como você é. Se você é sanguíneo, use sua habilidade de comunicação para falar ao reino de Deus. Se você é melancólico, use sua sensibilidade, habilidade e dedicação ao reino de Deus. Se você é colérico, use sua audácia, coragem e eficiência, como Paulo, para falar em qualquer tempo e em qualquer lugar sobre Jesus crucificado, mas ressurreto. Se você é fleumático, use seu amor, sua maneira carinhosa de ser, para mostrar ao mundo que vive no ódio e no desamor o amor daquele que deu seu único filho por nós e que nos amou primeiro. Deus nos fez como somos
Seja o que você é e apenas canalize para Deus o seu temperamento. Deus quer tão somente controlá-lo com o seu espírito, de uma maneira tal que tudo em você seja para a glória dele. Levante a cabeça, a vitória já é sua e a bênção lhe pertence.